acompanha aqui no Top Media News, eu sou Mary Oliveira. As imagens que você vê aí abaixo são imagens que nós recebemos no nosso número de WhatsApp, nosso repórter top, e são relacionadas à onça, né, ao felino que é o suspeito de ter matado o caseiro Jorginho, né? Bom, esse animal foi capturado nesta madrugada, certo? É a onça macho que pode ter sido responsável pela morte do caseiro Jorge Ávalos, de 60 anos, né? Foi capturada pela Polícia Militar Ambiental na madrugada desta quinta-feira e o animal foi trazido para o CRAS, que é o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres de Campo Grande. Conforme informações oficiais, o macho pesa 94 quilos e o CRAS da capital foi isolado como medida de segurança, não sendo permitida a entrada de pessoas não autorizadas. A captura do animal foi realizada pela PMA com auxílio de pesquisadores. A surpresa foi pelo sexo do animal, já que se esperava que fosse fêmea e não macho. A morte de Jorginho, como era conhecido, causou comoção nacional e preocupação em toda a região pantaneira, principalmente por causa da possibilidade de novos ataques, ainda mais após a onça ter voltado ao local da morte do caseiro. O ataque, né, Jorginho foi morto pela onça enquanto ele tentava coletar mel em um deck próximo à mata onde atuava como cuidador de um pesqueiro particular. Segundo relatos de moradores e pescadores da região, o ataque ocorreu de forma repentina. Um homem que foi ao local conversar com Jorginho encontrou apenas marcas de sangue e vestígios da presença do animal, e a cena encontrada foi descrita como só sangue. A onça comeu o caseiro, teria afirmado, né, ali a pessoa que encontrou o corpo encontrou a mancha de sangue e tudo mais ali, os vestígios de sangue, ao procurar o Jorginho, né? Ontem teve também uma coletiva de imprensa realizada pela PMA, né, que deu todas as explicações aí sobre essa busca por essa onça, certo? O objetivo da captura é para que especialistas estudem o comportamento desse animal, que não, como eu comentei na live anterior, gente, as onças, apesar de serem ali assustadoras, você estar na mata e escutar o esturro da onça é algo assustador, né? Quem já passou por isso sabe bem o quanto isso assusta. A onça não tem por hábito atacar seres humanos. É importante a gente salientar isso. Não há o hábito de atacar seres humanos, tá? Então, o comportamento dessa onça especificamente deverá ser avaliado para tentar, né, se entender por que é que houve esse ataque, por que é que houve esse ataque, inclusive, tão violento, tá bom? Enfim, gente, essas são as informações, né? Tem esse detalhe também, a onça, aqui um detalhe que tem, né? Segundo... Cadê? Aqui. Esse animal tentou novamente empreender um ataque ao guia. No dia que os restos mortais do Jorginho foram encontrados, vocês devem ter visto aí um vídeo que falava sobre a situação. O pessoal que estava ali, que conseguiu encontrar os restos mortais, acabou sofrendo também ataque de onça, né? Foram atacados também pela onça, supostamente a onça que teria atacado o Jorginho, tá? Alguém tá falando que nem sabe se é o animal, tirar o bicho do habitat dela é judiação. Então, Jéssica, na verdade, o único animal que ficava voltando ao local, né, ao local onde o Jorginho foi capturado, é o animal suspeito, tá? Até onde se sabe, o animal que fica voltando ali, tem a suspeita de que ele estava sendo cevado, né? O animal estava sendo cevado, ou seja, recebendo comida, né, alimentos, tal. Por isso que a gente sempre vê que não se deve dar alimento a animal silvestre, porque ele acaba criando o hábito de vir a um determinado lugar, né, a determinada pessoa. Então tem vários detalhezinhos sobre o comportamento animal. Não tem como saber
gente, tem muita possibilidade de ser sim esse animal. Certeza absoluta realmente não tem, mas a possibilidade é muito grande por causa do comportamento desse animal, tá? E aí, claro, os pesquisadores vão avaliar ali, tem pessoas que com certeza vão ficar de olho ali também na região, né, observando o comportamento de outros animais que também estejam ali na região. Então são vários detalhes, é uma história que tem várias camadas, certo? São vários detalhezinhos aos quais as autoridades precisam se atentar neste momento, tá? Aí só voltando aqui, né? Esse animal tentou novamente empreender um ataque ao guia, que conseguiu desviar, mas teve um ferimento no braço. Foi posteriormente transferido pela equipe da PMA para Miranda para receber tratamento. E aí o animal fugiu. Imediatamente após esse acontecimento, a gente deslocou uma segunda equipe, junto com um especialista, o professor G.D. Anderson Araújo, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, que é um dos maiores especialistas em manejo de onça-pintada do país e que participa de uma rede de pesquisadores, que inclui pesquisadores do Pantera, do OnSafari e de outras instituições, disse ali o Arthur Henrique Leite Falsetti, que é o secretário adjunto da SEMADESC, que é a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia e Inovação de Mato Grosso do Sul. O secretário ainda disse que o especialista relatou que o comportamento desses animais, especificamente a onça, ao se deparar com o ser humano, é de fugir e não de atacar, tá? É um animal que só ataca para se alimentar ou se estiver em uma situação de perigo, se estiver acuado de alguma forma, o que a gente entende que não aconteceu ali no local, tá? Diante das narrativas e informações colhidas, o professor apontou que a onça teve um comportamento muito atípico e é muito importante a captura desse animal. O animal, inclusive, retornou à sede do pesqueiro e as equipes estavam concentradas naquele setor da sede para conseguir realizar a captura. Além da onça que atacou o caseiro Jorge, mais 2 onças teriam sido avistadas na região. A PMA explicou que optou por não levar as armadilhas para onde o corpo do caseiro foi localizado, pois há outros animais que também estavam se aproveitando da carcaça. Então, a ideia é restringir o raio ali da casa mesmo, para que a gente aumente a chance de captura desse indivíduo macho, que é um macho adulto mais velho, entre 90 e 100 quilos, e que foi identificado como o causador do incidente. Então, para quem está falando, não sabe se é onça, não sabe se é... Gente, existem várias maneiras de proceder, várias coisas que são levadas em consideração. A equipe conta com especialistas, Então, assim, eu não vou me meter a querer saber mais do que o especialista. A gente tem que prestar atenção no que está sendo dito, observar, cobrar das autoridades, é claro, alguma providência adequada ao caso, manejo adequado para que esses animais não sejam cevados, não entrem em contato com o ser humano, que não tenhamos mais, para que não tenhamos mais ataques violentos como esse, certo? Há uma série de medidas que precisam ser tomadas, Infelizmente, o pessoal também está comentando aqui que a gente invade o espaço dos animais. Infelizmente, essa também é uma realidade, é algo que também não podemos negar, nas últimas décadas, certo? As pessoas têm construído cada vez mais e mais perto de reservas, de várias localidades, e ao mesmo tempo os animais acabam se sentindo ameaçados e vêm para áreas mais populadas, áreas com mais gente morando, com mais gente trabalhando, com mais gente vivendo, Então tem uma série de fatores aí que precisam ser levados em consideração, tá bom? Vários detalhes. Vanessa, eles sabem, não tem como ter certeza absoluta, tá? Você tá perguntando como eles vão saber se é essa mesma que matou o homem. Comportamento, antes de qualquer coisa, gente, é isso que vocês não estão entendendo, vocês não estão prestando atenção nisso. O comportamento do animal, tá? Esse felino foi até lá,
tem a suspeita de que ele estava recebendo alimentos ali, tá? É uma suspeita. Então ele criou o hábito de voltar ao local. Aí ele matou, né? Supostamente matou o Jorginho, se alimentou do Jorginho. Então ele vai voltar ao local querendo mais, certo? Vai voltar ao local querendo mais. Então, o comportamento dele é o que vai acabar fazendo com que ele seja capturado, e foi o que fez. Tanto que a equipe fez a captura do felino ontem, justamente por ele ter voltado ao local da morte do Jorge Ávalos, né? Que é o caseiro Jorginho ali, que acabou, infelizmente, perdendo a sua vida, tá? Enfim, nós vamos acompanhar esse caso, mais informações, mais notícias, mais detalhes, nós vamos trazer para vocês, né? Conforme dito, por ter tido esse comportamento atípico, né, um comportamento fora do normal, certo? Ela teve que ser trazida para o CRAS, que tem uma equipe qualificada, com especialistas, com pesquisadores, com médicos veterinários, né, que vão ali fazer exames nesse felino, e aí também vão estudar o comportamento desse animal, tá? Para saber o que é que está acontecendo, né? Muita gente talvez fique preocupada, mas trouxe para cá, como é que vai fazer? Vai soltar aqui? Não, gente, o animal vai ficar ali, né, por algum tempo, não vai ficar solto assim de qualquer jeito, não é assim que as coisas funcionam, tá? Mas acredito, né, que posteriormente ele deva ser devolvido à natureza, mas como eu disse, nós vamos acompanhar o caso e quaisquer novidades, quaisquer informações relacionadas a ele, nós vamos trazer aqui para vocês, tá bom? Bom, nós vamos ficando por aqui, mas mais notícias nós vamos trazer para vocês aqui no Top Media News, tá? Então fiquem de olho, fiquem atentos, a gente volta a qualquer momento com mais notícias e mais informações. Eu sou Mary Oliveira para o Top Media News, até mais.